Quem está conosco hoje é o nosso irmão Marco Bruno. Boa noite a todos. O tema de hoje é porta estreita. É de se perguntar por que porta é mais fácil de passar. Uma porta larga ou uma porta estreita? E a pergunta procede porque nós temos que refletir em torno disso, já que Jesus nos orientou a fazer um esforço para passar pela porta estreita. Aí nós temos que saber, mas espera aí. Passar pela porta estreita é uma recomendação de Jesus, as quais nós procuramos seguir, e existem portas largas. Então nós vamos refletir sobre isso hoje, tá? Vamos falar sobre o mundo em que nós estamos, que é de expiação e de provas, para a gente compreender isso que Jesus falou. Então vamos lá. Espero que estejam todos bem. Começar por lembrar a passagem que Jesus disse isso para nós. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, pela porta ampla. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então, Jesus já traz para nós que poucos de nós procuramos entrar pela porta estreita. Nós forcejamos para entrar na porta larga. E porta larga é mais fácil mesmo, né? Se porventura nós tivermos que sair daqui correndo, nós vamos tentar passar pela porta um pouco mais larga. A porta mais estreita a gente acaba tentando não sair por ela, porque dá maior confusão, né? O gargalo é pequeno. No item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, o capítulo 17 trata da perfeição moral. O capítulo se chama Sede Perfeitos. Nesse item 4 está escrito assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más paixões e más tendências. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que se reconhece o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é um santo, não, mas ele faz um esforço para vencer as más tendências, as suas más inclinações. Nós todos temos um jeito próprio de amar e de se defender, já dizia o poeta, né? Todos nós temos o nosso jeito todo próprio de amar e se defender. Todos nós conhecemos a nós próprios. A gente pode dizer que não, mas nós sabemos o que limita as nossas ações, o que nos chateia e o que nos faz felizes. Então, nesse item 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para lá que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer suas más tendências, suas más inclinações, para vencer a si mesmo. Então nós temos que nos conhecer. Em eu me conhecendo, eu vou poder
poder evitar cair nas armadilhas. As cascas de bananas estão em todo lugar. A gente pode pedir alguém para tirar a casca de banana, a gente pode saltar a casca de banana, a gente pode desviar da casca de banana, a gente pode tirar a casca de banana. O que a gente não pode é cair na casca de banana. E o pior é que nós olhamos a casca de banana e dizemos: vou escorregar de novo. A gente sabe que é um perigo, mas a gente acaba dizendo que vai escorregar de novo. Aí nós vamos ver daqui a pouco, numa das questões do livro dos Espíritos, por que a gente acha que é difícil vencer uma má inclinação. Os Espíritos vão responder: é porque na verdade a gente gosta, a gente acha bom, e a gente não evita escorrer. Tinha uma propaganda antiga, eu não vou lembrar qual que é o produto, mesmo que eu não poderia aqui fazer uma propaganda, né? Mas a propaganda, o sujeito tentava, no final ele falava assim: eu não consigo, né? Aí na questão 911 do livro dos Espíritos vão ver por que a gente diz que não consegue. Mas vamos lá. Em João, o Evangelista, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Preocupa não. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí ele completa: olha, se não fosse assim, eu já vos teria dito. E fala que vai preparar caminho. Mas o que interessa aqui é o seguinte: Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Existem muitas moradas. Nós vamos encontrar também, falando sobre isso, no capítulo 2 do livro, no capítulo 3 do livro do Evangelho do Espiritismo. O título é Há muitas moradas na casa do Pai, né? E o que nós temos que saber é: espíritos imortais que somos, nós não vamos morrer nunca. Uma vez criados, nós vamos existir sempre. Nós vamos desencarnar. Desencarnar tem dois prefixos: des e en. Sair de carna, ação de sair da carne, morrer. Isso para nós espíritas. Desencarnação, sair da carne. Então, quando a gente sai da carne, nós continuamos existindo e vamos para o plano espiritual. Aí, essas questões lá do plano espiritual é para outro momento de estudo. Mas nós vamos voltar. A questão é: em que mundo eu estou vivendo? Aí nesse capítulo fala da classificação dos mundos. Fala que existem os mundos primitivos, que são aqueles em que começam as encarnações do espírito, né? O espírito é criado por ali e a partir daí não morre mais. Nós temos o mundo de provas e de expiação, que é o que nós vivemos. Temos mundos de regeneração, ou regenerados, ou regeneradores, que são mundos para o qual nós estamos tentando caminhar. Quando eu falo nós, é o mundo. Porque quando se fala em progresso do mundo, nós estamos falando do progresso dos seres.
Quando os seres progredirem, o mundo estará apto. É como se escrevessem assim no planeta Terra, do lado de fora, que ó, isso aqui é um mundo de provas e expiações, destinados a receber espíritos que têm dívidas para pagar e têm algo a aprender. Havendo a mudança, aí a plaquinha vai mudar lá fora. Mundo de regeneração. Mas por enquanto nós estamos de provas e expiações ainda, né? E tem um mundo ditosos ou felizes, que é o mundo considerado superior, e mundos celestes ou divinos, que é a categoria melhor, por assim dizer. Então, estamos na categoria de provas e de expiação. Então, para que serve um mundo de provas e expiação? Nós estamos dizendo que nós estamos querendo entrar pela porta estreita, ou pelo menos Jesus assim recomendou, porque larga é a da perdição. Nós estamos no mundo de provas e expiações, e o mundo de provas e expiações serve para quê? Para aprendermos, que são as provas, e também para pagar dívidas, que são as expiações. Então, um bocado das coisas que acontecem na nossa vida são repeteco do que aconteceu em outra existência ou em outras existências, porque nós tomamos bomba, e ao tomarmos bomba, aluno que toma bomba não vai para a mesma sala do ano anterior não, né? Pelo menos na minha época era assim. Terrível falar minha época, né? Mas era assim que acontecia. Tomou bomba, é repetente. Não vai para uma sala bacana igual a anterior. Muito menos uma sala melhor, né? Então, quando a gente toma bomba, nós temos que pagar dívidas. E é para isso que são as expiações. Expiações com X. Não é expiação de ficar observando, não. É expiação de purgar, pôr para fora, quitar débitos. Então, um bocado de coisa que acontece na nossa existência é repeteco, só que piorada. As coisas acontecem novamente, mas em situação mais difícil que antes. Tá? E outro tanto são coisas novas, porque nós temos que aprender, nós temos que conhecer, nós temos que descobrir. E em descobrindo, e em sabendo, e em aprendendo, nós vamos passar a ter o conhecimento do que é certo e do que é errado. Sabendo a diferença do que é certo e do que é errado, nós passamos a ter escolhas. Eu vou para um lado ou para o outro. É a isso a que nós chamamos de livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolhas, nós passamos a ter responsabilização. E responsabilização decorre do fato de a gente fazer uma boa ou uma má escolha. Então, essa responsabilização nos torna, sim, culpáveis daquilo que nós fizermos. Então, nós temos que fazer uma boa escolha. Daí vem que Paulo de Tarso disse: olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo edifica, ou nem tudo convém. Ele falava as duas frases, tá? Nem tudo me convém, ou nem tudo edifica. Então, quando eu digo tudo me é lícito, eu estou tratando de livre-arbítrio. Eu posso fazer, ao menos em tese, né, o que eu quiser, mas eu tenho que arcar com as consequências. E quando Paulo fala, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica,
Ele está dizendo que nós temos que saber fazer a boa escolha. Nós temos que entrar pela porta estreita e não a porta larga, que é a da perdição. A estreita é mais difícil mesmo. Então, a primeira parte do que Paulo diz é livre-arbítrio. A outra parte é discernimento. Nós temos que saber fazer a... Poxa vida, não é difícil fazer uma boa escolha? Não. Não é não. É difícil decidir fazer. Mas saber fazer, a gente sabe, é só seguir Jesus. Eu estou na iminência de tomar uma decisão. Eu pergunto como Jesus agiria neste caso, nessa situação. Aí a resposta é fácil. Eu fui fechado no trânsito, o melhor exemplo é o trânsito, né? Nós ainda somos muito mal educados no trânsito. Eu fui fechado no trânsito, o que eu faço? Eu vou atrás do outro motorista, eu vou fechar também, eu vou xingar, eu vou fazer. Aí eu pergunto, como é que Jesus agiria neste caso? Não fica fácil? Todos nós temos essa noção. Em pensando naquilo que Jesus faria. Por isso que ele pôde recomendar: faça o esforço para entrar pela porta estreita. Mas vamos lá. O mundo de expiação e de prova serve para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso quem falou foi Santo Agostinho, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 15. Neles, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e contra os rigores da natureza. Então, no mundo de expiação e de provas, existem ainda pessoas difíceis, complicadas, rigorosas, malvadas, e é a maioria. E ainda lidar com o rigor da natureza. Não é fácil estar num mundo de expiação e de prova como nós estamos. Para melhorar esse mundo, nós temos que melhorar nós próprios. Mas o bacana é que Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Por que isso é bacana? Porque nós estamos aí numa discussão, no debate, ou numa expectativa de este mundo passar a ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Beleza. Tá. Quando isso vai acontecer? Por enquanto não interessa, porque isso aí é um estudo para uma outra oportunidade. Mas o mundo vai mudar. E ele vai mudar porque nós estamos mudando, nós estamos melhorando. A questão é: eu sou um dos que está ou que estão mudando, e em eu mudando eu vou permanecer neste mundo ou vou para um outro mundo? Porque há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, teoricamente, vamos pensar assim por enquanto, não interessa se eu vou para o mundo de regeneração, como a Terra procura se mudar, e não interessa também se eu vou para um outro mundo de provas e expiações, porque existe um lugar, eu vou desencarnar e eu vou ter um lugar para ir. Jesus que prometeu: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, por que preocupar tanto com a regeneração do planeta? E mais, preocupar em permanecer no planeta Terra regenerado. Por que preocupar com isso se há muitas moradas na casa de meu Pai? Gente, nós estamos no mundo de expiação e de provas que é velho, que está na reta final. Só que existem centenas de milhares de mundos de provas e expiações
novos, recém-iniciados. Então, se hoje nós temos a tecnologia, foi pedido, desliguem os celulares. Então, se bobear, cada um aqui tem um computador no bolso. Até 30 anos atrás, quem tinha computador que estrombou, né? Era chique demais. Dava até preguiça de tentar aprender aquilo ali. Há 30 anos atrás. Hoje todo mundo tem um computador no bolso. E esse aparelho que foi pedido de desligar, ele funciona como telefone. A gente não tinha telefone nem em casa, tinha que pedir para o vizinho antigamente, né? Para o vizinho chique. E quando tinha em casa, tinha que deixar trancado, para não ficar gastando, né? Aí depois ainda conferia lá qual que é o número que foi discado, quem que telefonou isso aqui, vão pagar a sua cota, né? Era assim. Hoje todo mundo tem no bolso. Ah, mas tinha conta de telefone para pagar. Hoje paga-se algo, né? Mas fazem-se ligações à vontade, através do WhatsApp, ou através da linha telefônica. As coisas estão mudando muito rápidas, muito rapidamente. Televisor, quem tinha televisão em casa, era chique. Muitas vezes era de perna, né? Tinha uma televisão com perna, preto e branco, né? Às vezes colocava-se sei lá como é que chama, um papel, um plástico assim, azul, para parecer que era colorido, né? Às vezes a gente escapava e ia na casa do vizinho assistir, porque não tinha na casa da gente. Hoje tem um em cada quarto, se bobear. O que eu estou querendo dizer é que as coisas mudaram em muito pouco tempo. Então, tudo bem, há muitas moradas na casa do Pai, mas eu quero ir para uma casa chamada de provas e expiações velhinho, entende tudo, ou eu quero, já que eu vou tomar bomba no mundo de provas e expiações velhinho, não vou poder ir para o mundo de regeneração, ou permanecer, né, no mundo de provas e expiações mudadas, eu vou ir para o mundo de provas e expiações novo, recém-nascido, onde eu vou ter que inventar o rádio, inventar a lâmpada elétrica, inventar a televisão eu nem falo, né, porque é coisa mais recente, nem telefone muito menos. O que eu quero? Porque infelizmente nós temos que pensar na coisa do lado material para a gente compreender o que nós temos hoje. Porque não nos enganemos, há muitas moradas na casa do Pai. Quem não puder permanecer no mundo de regeneração, o que vai fazer? Vai para o mundo desse para ajudar. E se bobear, ainda vai ir para um mundo primitivo para ajudar a inventar a roda, inventar o fogo. Muitos espíritos vão e se tornam notórios. Ou vocês pensam que esses inventores, Thomas Edison, Marconi, eles eram espíritos que simplesmente inventaram a ideia? Não, são espíritos mais evoluídos. Pode ser sim espíritos que poderiam estar em grau mais elevado e foram chamados a ajudar, pode. Isso acontece. Mas pode ser também espíritos que ao tomar bomba foram para o mundo mais atrasado. Mas se tem moradas na casa do Pai, tem um outro princípio, que é o esquecimento do passado. Eu esqueço o passado. Maravilha. Eu nem vou lembrar que tinha celular, carro, televisão. O problema é que nós, espíritos, esquecemos sim o passado. Mas nós temos um sentimento dentro de nós
e fique cutucando. Eu fico olhando assim, peraí, por que eu tenho que acender 50 velas para iluminar esse ambiente se eu... Deve ter um meio-dia com uma coisa só para acender. E assim vai. Eu vou ficar incomodado. Tudo bem também que eu vou ser reconhecido aí como inventor da lâmpada, inventor disso, inventor daquilo. Tudo bem também. Mas eu vou ficar incomodado. Então, essas três questões nos fazem refletir porque é importante nós querermos nos melhorar moralmente para permanecer no mundo de regeneração, né? E poder ajudar e fazer. Mas vamos continuar. Nós temos que passar pelas provas, já que o mundo é de provas e expiações. Para passar pelas provas, nós temos que ser tentados. Nós temos que passar por dificuldades. Peraí. Que história é essa de passar por dificuldades? Deus não é soberanamente justo e bom? É. Ele é soberanamente justo e bom, mas guardemos a palavra justo. A cada um segundo as suas obras. E a bondade dele consubstancia-se no fato de que ele vai nos ajudar. Mas a justiça dele está no fato de que a cada um segundo as suas obras. Daí porque nós não podemos achar que somos injustiçados. E muito menos achar que o que acontece conosco é inútil para o futuro. Tudo tem sua utilidade. Então, o que nós temos é que compreender que aquilo que se nos acontece porque nós temos que cuidar da nossa parte no mundo de expiação e de provas. Então é o seguinte, Jesus deu a seguinte orientação: vigiai e orai, para não cair em tentações. Então nós vamos ter tentações. Porque se fosse para não ter tentação, Jesus diria: vigiai e orai para não terdes tentação. Ele falou para não cair. Então vai ter tentação, não é? E o legal também é que ele falou: em primeiro lugar, vigia. Em segundo, ore. Que a vigilância que vai fazer com que nós não caiamos nas cascas de banana. Se a gente ficar esperto, se a gente ficar observando, nós podemos evitar muitos problemas. Porque se a gente não evitar, é só rezando mesmo. Por isso que ele diz: vigiai e orai, e não orai e vigiai, como a gente vê por aí. Em Lucas, o evangelista Lucas, ele também falou assim, consta lá do Evangelho de Lucas, que é: olhai, vigiai e orai. Então nós temos que estar atentos o tempo todo. O tempo todo. Para não cair em tentação. E não para não ter tentação. Então, tentação nós vamos ter. O mundo é de provas e expiações. Então, não nos enganemos. Aí ele disse assim, ó: se por um lado o espírito está pronto, por outro a carne é fraca. Mas isso a gente não pode usar como desculpa, não. A carne é fraca. Não. É porque a carne, ela não pensa. O espírito sim. E ele é inteligência. Então nós temos que ter o contorno, ter a ideia do que devemos fazer. Nós temos duas naturezas. Se a gente for no livro dos Espíritos, salvo engano, na questão 640, Allan Kardec perguntou: nós temos dois espíritos?
encaminhando para um lado, outro para o outro, os espíritos responderam: não temos dois espíritos, nós temos duas naturezas, uma animal e a outra espiritual. Mas ele falou isso, nós xingamos os animais não. Mas quando nós deixamos a natureza animal prevalecer, nós estamos caminhando para a porta larga, por equívoco. E quando a gente deixa a natureza espiritual prevalecer, nós estamos caminhando pela porta estreita, que é a mais difícil, mas em compensação é de uma vitória incomensurável. Se eu conseguir deixar que o espírito domine a matéria, eu estou indo caminhando bem. E aí nós estamos aqui para isso, né? Aí tem mais uma frase bacana, não sei se vocês vão lembrar. Pai nosso que estais no céu. Nem segue. Mas no final Jesus fala o quê? Não nos deixeis cair em tentação. Ele ensinou nós a rezarmos o Pai Nosso. Quando orardes, ore da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado. E no final ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, mais uma vez ele está querendo dizer: vocês vão ter tentação. Vocês têm que pedir a Deus na oração dominical, o Pai Nosso, para não deixar cair. E não para não deixar ter. Essa que é a grande questão. Aí vem em Mateus capítulo 7, versículo 13, está lá no Sermão do Monte. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta da perdição. Por que Deus autoriza que sejamos tentados pelo mal? Nós falamos que nós estamos no mundo de provas e expiações, que nós vamos ter tentações, que Jesus falou para vigiarmos e orarmos, falou para a gente rezar pedindo para não deixar cair em tentação. Aí a gente pergunta a Deus: mas por que você está deixando eu ser tentado pelo mal? Aí nós vamos no livro dos Espíritos, né? Questão 470, está escrito assim. Kardec pergunta: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e colocam assim à prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazer isso? De nos induzir ao mal? De testar a nossa firmeza no bem? Eles receberam essa missão? A pergunta é interessante, porque se eles receberam essa missão e conseguiram nos jogar na lama, então eles cumpriram a missão, né? Então eles cumpriram a missão. E é curioso, lá no livro Céu e Inferno. Céu e Inferno é um livro de Allan Kardec também. Ele é dividido em duas partes, uma parte de doutrina, né? E outra parte é de exemplos de comunicações de espíritos de todo tipo. Mas na primeira parte, Kardec, ele faz uma observação a respeito de nós sermos induzidos ao mal, porque ele fala o seguinte: é curioso acreditar que existe demônio e acreditar que esse mesmo ser que nos faz errar vai depois nos colocar dentro de um caldeirão lá no inferno, né? E nos cozinhar. Ele está com poder demais, né? Faz a gente errar, a gente é agora ele que vai aplicar a pena. Pode isso? Ser o investigador,
ser o condenador, o promotor, o juiz e tudo mais? Pode isso? Bom, vamos passar aqui para diante. Então, a resposta foi a seguinte. E o Kardec ainda pergunta, e se é uma missão desses espíritos, eles têm responsabilidade sobre isso? Eles têm a missão de nos fazer errar. E a gente erra. É uma missão? E se é uma missão, eles têm responsabilidade sobre isso? A resposta: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Nós estamos aqui e nós não recebemos a missão de fazer o mal, não. Quando o faz, é de sua própria vontade e sofre as consequências disso. Nós temos o livre-arbítrio e temos que ter discernimento para fazer a escolha certa. As consequências virão. É o que eu chamei de responsabilização. Deus pode deixá-lo fazer isso, deixar o Espírito nos tentar, para nos colocar à prova, mas não ordena que o faça. E cabe a vós rejeitar. Então, se tiver um Espírito querendo me incitar ao erro, Deus autoriza, mas nunca manda. E cabe a nós rechaçarmos essa injunção. Compete a nós. Aí nós vamos lá na carta de Tiago. Existem as chamadas cartas universais, que são escritas por alguns seguidores de Jesus, uns apóstolos, outros não. E tem as chamadas cartas de Paulo, que são direcionadas para algumas igrejas que Paulo fundou. Então, aquelas que não têm um título, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Romanos, aos Coríntios, a Tito, a Fênelon, essas cartas que não têm um destinatário, é chamada de carta de Paulo. As que não têm um destinatário, elas são chamadas carta ou epístola, universal. Então, por exemplo, Tiago escreveu uma carta, Tiago maior, tá? Ele escreveu lá no capítulo 1, versículo 12 a 14, ele disse assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Feliz quem é tentado. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não tenta ninguém. E nem pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado e engodado, aliás, quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela própria concupiscência, é a palavra. Então, nós temos que agradecer a Deus pelas tentações a que somos submetidos, pelos problemas por que passamos. E isso tem uma razão. Nós vamos ver daqui a pouco em uma das cartas de Paulo. Quando eu vencer a prova, a tentação, o problema, a dificuldade, eu vou receber a coroa da vida que Deus promete a quem o ama. Só não podemos falar que a culpa é de Deus pelo que nós estamos passando, porque Ele não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Nós somos tentados e enganados pela nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? É a possibilidade que nós temos de falhar, de cair, de ter problema naquela ou essa circunstância. Então, quando eu falo assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, é sinal de que eu estou identificando qual o problema que eu tenho. Mas mais que isso, o bacana
Eu estou identificando o problema que eu posso vencer. Porque o problema que eu não posso vencer, Deus não deixa a gente ter, não. Eu vou ler aqui agora, na carta aos Coríntios. Então, Coríntios, tem uma destinação, Paulo, né? Nós somos submetidos àquilo que nós podemos aguentar. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana. Então, os problemas por que nós passamos são da sociedade, de nós outros, entre nós mesmos. Não é Deus que está arrumando confusão para nós, não. Mas fiel é Deus, tem uma frase que fala: Deus é fiel, né? Fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Olha que maravilha. Então, peraí, esse problema que eu estou tendo, eu posso vencer? Pode. Ele não deixa ir para além disso. Ele não deixa ser mais do que isso. Senão ele seria malvado. Nós não falamos agora mesmo que Deus é soberanamente justo e bom. Justo tem a ver com a justiça da questão. Só que ele olha para nós e fala assim: é justo que você passe por isso e por isso, mas agora você não dá conta ainda não. Você tem que se preparar, ou encarnação, ou outra, sei lá. Porque tem gente que olha para os outros e fala assim: nossa, aquele ali está sem isso, sem aquilo, está nessa situação, deve ter aprontado. Nós não sabemos o que está esperando a gente. Nós não sabemos. Então, o que nós temos de saber? Orar pelo próximo, nós temos que orar, mas também nós temos que estar atento ao que pode acontecer conosco. E aquilo que acontecer, nós vamos vencer, porque Deus não permite que nós tenhamos algo além daquilo que nós podemos suportar. Dá para ir assim, né? Deixa eu ver. Alô, alô? Voltando, eu falo mais. Tá achando que era caixa? Vê se voltou. Obrigado. Então, olha só que legal, vou voltar. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis. Deus não permite. Aquilo a que nós somos tentados, submetidos, é a autorização de Deus, é o que nós precisamos, e é o que nós podemos. Antes, com a tentação, dará também um escape. Então, quando Deus autoriza sejamos nós tentados por algum problema, Ele também dá uma ajudinha, né? Para que a gente possa suportar a dor. Ele é bacana demais, não é? A questão nossa é enxergar isso, mas Ele permite que nós sejamos tentados só naquilo que a gente pode aguentar. Essa é a notícia boa. Agora, a notícia que não é tão boa assim é que aquilo a que nós somos tentados, nós podemos cair, se a gente não vigiar e orar, se a gente não pedir para não cair em tentação. Então, é uma balança. Qualquer problema que nós tenhamos, qualquer problema, nós podemos cair e nós podemos vencer. A questão é o que nós vamos fazer com isso, né? Aí nós vamos lutar. Então, os escândalos são necessários. Alguém falou isso, né?
foi Jesus. Jesus disse: os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem o escândalo é feito. Aí a gente vai lá no dicionário, e verifica o que significa a palavra escândalo. Afora essa tradução que a gente conhece aí, de coisa que causa estranheza, confusão, etc., né? Mas tem outros dois significados, porque a palavra escândalo, ela vem do grego skandalon, S-K-A-N-D-A-L-O-N. Podem procurar no dicionário, não precisa procurar em livro espírita, não. No dicionário vai estar escrito lá, do latim ou do grego, não sei, skandalon, S-K-A-N-D-O-N. Aí, dentre os significados de escândalo, estão lá: pedra de tropeço e também armadilha que faz cair. Não estou falando de múltiplas expiações, não estou falando de ser tentado, não estou falando de deixar cair ou não deixar cair. Então os escândalos são necessários, porque nós precisamos ser colocados à prova naquilo que nós precisamos aprender. Agora, naquilo que Deus olha e fala assim, vai tomar bomba, Ele não deixa. Então nós não sabemos o que vem pela frente ainda não. Às vezes a gente se acha, né? Eu não tenho problema desse ali não. Nós não sabemos o que vem pela frente. Mas vamos pensar no dia de hoje, né? Amanhã o seu mal. Jesus falou isso também. Deixe que amanhã o seu mal. Vamos cuidar do dia de hoje. Nós temos problemas para hoje resolver, né? E todos nós podemos vencer, porque Deus ainda dá segundo Paulo, um escape, uma ajuda. Ele não deixa que a gente seja submetido para além daquilo que a gente pode ser vencido, e também não nos deixa, ainda nos dá um escape. Aí vem: ai do mundo por causa dos escândalos. Capítulo 18, né, de Mateus, versículo 17. Porque é mister, ou seja, é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, se escândalo é pedra de tropeço, é armadilha que faz cair, e se os escândalos são necessários, então são necessárias armadilhas que fazem cair. Nós estamos no mundo de prova e expiação. É necessário também pedra de tropeço. Então, de repente, eu estou andando tranquilo, achando que eu estou crente, que estou abafando, aparece uma pedra no meio do caminho para me derrubar. Isso é escândalo, nesse sentido que Jesus falou. Eu estou andando no meio do caminho e de repente tem uma armadilha. Isso é escândalo, no sentido que Jesus falou. Dois exemplos que mostram o que é isso. No capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 13 a 18, tem a chamada confissão de Pedro. Jesus chega e fala para os discípulos dele: vem cá, quem dizem as pessoas que eu sou? Ou que é o Filho do Homem? Aí eles falam, uns falam que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros falam que é Elias, que é um dos profetas, e assim vai. Tá, tudo bem. Isso aí é o povo comum. E vocês, que estão comigo, né? E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí o Pedro se adiantou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, feliz é tu, ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
ou Simão Bar Jonas. Bar é um sufixo, prefixo, significava filho de Simão, filho de Jonas. Porque quem te ensinou isso não foi nem a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Ou seja, ele falou: poxa, você estava iluminado, hein, Pedro? Para dar essa resposta que vem do alto. Beleza. Isso está no versículo 3 a 18. 3 versículos depois, aí eu não sei quanto tempo depois que a Bíblia não fala, né? Mas 3 versículos depois, Jesus prediz a sua morte. Fala: olha, gente, está chegando o momento, você entrega aos principais, vai ter problema, vai ter isso. Aí que o mesmo Pedro, que foi elogiado, virou e falou assim para Jesus: de maneira nenhuma nós vamos deixar que isso aconteça. Não vão deixar. Jesus olhou para ele e falou: sai para lá, Satanás. Vá direto, Satanás, porque me serve de escândalo. Olha aí, pedra de tropeço de novo, armadilha que faz cair. Vá direto, Satanás, porque me serve de escândalo. E ele faz uma digressão. Pedro, você não entende nada das coisas de meu pai, pelo visto. Você está querendo me derrubar. Porque Pedro falou: não vou deixar não. Se Jesus caísse na esparrela, porque os escândalos são necessários, tá? Mas nós não podemos cair. Jesus não aceitou. Vai direto no Satanás, porque me serve de escândalo. Eu fiz essas duas comparações, não só porque são versículos próximos, 13 a 18, 21 a 23, mas porque é a mesma figura. Tem hora que nós estamos, numa vibe bacana, na outra nós estamos, com problema aí. Nós temos que tomar cuidado. Agora, cair é o que é o problema. Vamos lá para o final. No capítulo 17, versículo 2 de Lucas, está escrito assim: Jesus fala que não podemos servir de escândalo para um desses pequeninos. Ou seja, nós não podemos ser pedra de tropeço para o outro, nós não podemos ser armadilha que faz o outro cair, porque muitas vezes eu tenho uma propensão de derrubar o outro, e o outro precisa desse escândalo, precisa dessa questão. Aí a questão é: eu vou aceitar ser escândalo do outro, pedra de tropeço? Eu vou aceitar ser armadilha? Se eu recusar, eu venci a batalha, a tentação, fui provado. Agora, se eu me entregar, aí o outro tem que aguentar a ponta, Aí deu um problema. Se eu preciso dessa tentação, aquele que tem propensão, se ele não aceitar, fala: não vou fazer isso, vai ter que vir outro, até que eu, submetido à tentação, vença a tentação e receba a coroa da vida. Aí ele tem que ficar de olho, já que tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda. Então, um negócio assim, não foi Jesus que falou não, mas dá para entender. Será que tudo que eu gosto é porque é das tentações? Eu falei: puxa vida, eu estou tentando, eu estou batalhando, não tem problema cair não, gente. Não tem problema cair não. O que a gente não pode é cantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber. Não pode, sabe por quê? Isso significa que eu estou aceitando que eu erro mesmo, mas se eu peço desculpa, amanhã erro de novo e assim vai. Não é assim, não pode. Nós temos que mudar de música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem assim? Reconhece a queda e não desanima, porque a gente cai. Então o cancioneiro diz: chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram, despistaram, não, está sofrendo.
pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher, é meio machista, né? Nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar bebendo, caindo, levantar, beber, cair, levantar. Isso é um ciclo, nós temos que parar. Aí, para caminhar mesmo para o final, Jesus, nesse versículo, ele fala: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, né? Aí nós vamos lá nas questões 907 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: olha, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no abuso que está o mal. Então, a paixão, seja lá de que for, é uma boa. O excesso é que é o problema. Aí na 908, Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são semelhantes a um cavalo. Tem tradução que fala corcel, né? Que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Reconhecer que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Na 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Vencer as concupiscências, os registros que nós temos em nós? Resposta: sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. A vontade passa pelo crivo da razão. Então nós temos que raciocinar. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. E por último, na questão 911, Kardec pergunta: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem o poder de superá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas más paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso, por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Lá atrás nós falamos natureza espiritual e natureza animal. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. A vitória da nossa natureza espiritual sobre a natureza material. Por hoje era isso, gente. Obrigado então pela paciência de vocês. Graças te damos, ó Pai, Rei do Universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, por nos ter propiciado esse encontro, por nos ter propiciado essa casa bendita, coordenada pelo nosso querido irmão Augusto César Neto, e toda a espiritualidade que aqui trabalha. Mas também agradecemos pelos encarnados tarefeiros que procuram, de uma forma ou de outra, auxiliar. Pedimos também pelas pessoas que hoje não puderam comparecer, que elas recebam os refúgios dessa prece. Pedimos pelas pessoas que deixamos em nossas casas, que nós as encontremos bem,
que nós possamos ir bem para casa. E pedimos ainda por aquelas pessoas que estão em maiores dificuldades que as nossas, debaixo de pontes, debaixo de viadutos, passando fome, passando sede, em presídios, em hospitais, em asilos maltratados, em orfanatos, que recebam as bênçãos do alto e que nos autorizem, Senhor, a assumir o trabalho perante vós, porque a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Fazei, Senhor, de nós um instrumento de vossa paz.